hoje nós vamos falar sobre algo que eu aprendi em um livro do John Piper. O nome do livro é A Vida é como a Neblina e vamos falar sobre algo que ele discorre em um dos capítulos deste livro. A pergunta que fica no Expresso de hoje é: importa o que os outros pensam? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Em Lucas 6,26 está escrito lá: Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Marcos 12,14 diz: Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? A mesma passagem na versão NVI diz: Mestre, sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém. Em Gálatas 1,10 diz: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Esses versículos nos mostram claramente que não devemos agradar aos homens, mas devemos agradar a Deus. Então, na verdade, não importa o que as pessoas pensam de nós, não importa o que os homens pensam de nós, certo? Provérbios 22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 20 e 21. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Pedro capítulo 12, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, aqui nesses versículos a gente vê que é importante sim agradar aos homens, e que nós devemos sim nos importar com o que os outros pensam de nós, inclusive os gentios e tudo mais. Então, o que a gente faz com tudo isso? Uma hora a gente lê a Bíblia e parece que não é pra gente se importar com o que os outros pensam, que a gente está querendo agradar a Deus e não aos homens. Em outros momentos a Bíblia diz que nós devemos sim agradar aos homens, que nós devemos dar bom testemunho e tudo mais. Então a gente vai lá em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Quando a gente entende esse versículo de Filipenses, que Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, o meu ideal de vida, o objetivo, o único motivo pelo qual estou aqui e o motivo pelo qual tudo que eu faço, o ar que eu respiro, cada uma das minhas ações, cada pensamento meu, cada fala minha, tudo tem um único objetivo, que é engrandecer a Cristo. Quando a gente entende isso, que está lá em Filipenses, a gente entende que o que importa é que os outros pensam de Cristo. É o que os outros pensam de Cristo que é o que importa. Não o que eles pensam de mim, mas o que eles pensam de Cristo. E é por isso que ora a gente tem que se importar com o que os outros pensam, ora a gente não tem que se importar com o que os outros pensam, que na verdade a gente não está se importando com o que as pessoas estão pensando de nós mesmos, mas o que eles estão pensando de Cristo. Devemos nos importar com o que os outros pensam de nós enquanto representantes de Cristo. Não devemos, contudo, nos importar com o que os outros pensam de nós para o nosso próprio benefício.
Eu vou ser boazinha pro pastor pensar bem de mim. A gente não tem que pensar na nossa boa fama, a gente não tem que se preocupar com os aplausos que a gente vai receber, entendeu? Tipo, nossa, olha só, Larissa, que linda, tá todo dia na escola bíblica, não perde uma escola bíblica, que belezinha. Olha, glória a Deus pela vida da Larissa. Não é com isso que a gente tem que se preocupar. A gente não deve se preocupar com o que os outros pensam de nós para o nosso próprio benefício. O tempo todo a gente tem que estar preocupado com uma única coisa: Cristo engrandecido, com o que as pessoas pensam de nós enquanto representantes de Cristo. É isso. Vale lembrar que Cristo não mudou a si mesmo para que ele tivesse a aprovação das outras pessoas. Então nós também não devemos mudar quem Cristo é para que ele seja aprovado pelos outros. Não devemos aprovar os pecados dos outros ou uma ideia errada de que muitas pessoas têm para que eles aprovem a Cristo e etc. Cristo não mudou quem ele era para ter a aprovação das pessoas. Dessa mesma forma, se for para as pessoas rejeitarem a Cristo e nos rejeitarem enquanto representantes dele, paciência. Nós não devemos e não podemos e não precisamos mudar quem Cristo é para que ele seja aprovado. Porque quando ele esteve aqui na Terra, ele não fez isso. Vamos finalizar esse expresso com uma oração que o John Piper deixa lá no livro dele. Seja essa a nossa oração hoje e sempre. Perdoa-nos pelas vezes em que temos justificado nossa vaidade em nome de uma boa reputação. Senhor, concede-nos nesta vida tão breve a sabedoria e a coragem de agradar aos outros ou não lhes agradar, apenas pela causa de Cristo e não para nosso próprio louvor. Em nome de Jesus. Amém. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que Em 2 Coríntios, versículo 8. Opa. 8. Se Cristo não mudou quem ele é,